Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Só mais um tempinho para o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Só mais um tempinho para dar tempo do pessoal entrar, né? Para a gente começar a live. Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa live sobre a importância da unidade visual na sua marca, tá? Vamos falar sobre isso com o Marcos da Cristal Comunicações. Só mais um tempinho, gente, para o pessoal entrar aí, para a gente começar a live. Beleza. O áudio está bem para vocês aí? Por favor, dê um joinha quem está ouvindo bem a gente aí. A gente gostaria de saber ter o feedback de vocês do áudio. Outra coisa, gente, muito importante. Clique no coração, no coraçãozinho, clique no avião, mandem para os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a unidade visual da sua marca. É importante, mandem para os seus amigos, para eles assistirem esse material, um material que vai agregar, vai ser importante para vocês. Hoje eu ouvi uma pessoa falando, estresse agora é só com o coraçãozinho, então bastante estresse no coraçãozinho. O pessoal também, deixa eu chamar ele. Então vamos lá. Gente, boa noite. Eu sou o Marcelo da MCG Sistemas, tá? Sou a Carla. Nós estamos aqui, né, para fazer uma live para agregar para vocês e para os nossos clientes, né? A gente sempre fala que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então vamos fortalecer todos, né, para que a corrente torne-se bem forte. Então a ideia disso é assumir vários assuntos, né, em várias áreas dos nossos clientes, agregar com os nossos parceiros também, para que vocês tenham um material importante para empresas, diretores, CEOs, gerentes, pessoas que pretendem abrir sua própria empresa, o seu negócio, e que tenham um material suficiente para tocar esse negócio, né? Dessa forma, nós vamos nos unir e essa corrente vai ficar mais forte. Com você, cara. Então agora a gente vai chamar agora o nosso parceiro. Ele é da Cristal Comunicação também. Vocês já assistiram outras lives com o pessoal da Cristal aqui. Eles têm um baita know-how aí na parte de marketing, de marca, definição de marca, e-commerce. A Cristal é um dos parceiros, é o Fábio Monteiro, que já é nosso amigo já há uns 18 anos, mais ou menos. Bastante tempo, gente. E a gente sabe o conhecimento que ele tem também, junto com os outros sócios dele aí, os outros parceiros dele também. Hoje vai ser o Marcos, ele é design e diretor de arte na Cristal Comunicação. Vamos convidar ele aqui para... Só um minutinho, estamos chamando o Marcos. Só um minuto, Marcos. Aqui. Valeu. Sobre unidade de marca, de unidade visual. Unidade visual na sua marca. Vamos lá. Olá, Marcos. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos ouvindo. Pessoal, está ouvindo bem? Manda um joinha aí, quem está ouvindo. Vou até diminuir aqui. Caramba, tá bom. Agora vai. Bom, vamos lá. Tudo bom com vocês? Boa noite. A gente falou um pouquinho que é MCG, qual que é o nosso objetivo dessas lives, e agora a gente queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece. Marcos. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, né? Boa noite para vocês, para quem está ouvindo. Boa noite. Eu estava vendo aqui também, então eu já vi a introdução, já vi as outras lives também. Nós, a Cristal, a gente está com essa parceria também, apresentando essas lives, e são vários dos elementos relacionados à comunicação envolvidos nas coisas básicas e não tão básicas para as empresas, né? Como eles mesmos já disseram e quem acompanha as outras lives já viu.
Nesse caso de hoje, a gente vai falar um pouco de unidade visual, e aí eu que venho aqui para fazer isso, para me apresentar, para falar um pouco. Eu não sou o único que faz isso dentro da Cristal, mas sou um dos que fazem isso. Eu sou designer e eu sou diretor de arte há muitos anos. Tenho 20 anos de profissão em agências. Trabalho sempre com comunicação e sempre com ações de comunicação dentro de marketing ou dentro de comunicação institucional, das várias áreas da comunicação. E acho que é isso que vai fazer ser legal essa conversa de unidade visual, porque a parte importante mesmo do que a gente chama, ou está chamando aqui de unidade visual, é conseguir entender o porquê e quando que todas as áreas que você acaba tendo alguma coisa de comunicação dessa empresa, ou que ela se apresenta, ou que ela comunica, que são coisas um pouco diferentes, por que essas coisas têm que ter uma ligação entre elas, onde que elas se interrelacionam, é disso que a gente vai falar hoje um pouco aí. Uhum. Ok. Então, tá, para a gente começar, para quem... o que é a unidade visual? O legal disso, de falar de comunicação, é que toda vez que a gente conversar disso, todo mundo vai pensar que já tinha percebido o que era. Marketing e comunicação tem muito do acontecimento de um caminho linear no pensamento. Então, a unidade visual é o que está falando mesmo. É um jeito, é a preocupação que a empresa tem que ter para que tudo que ela faça tenha alguma coisa que una ela ou muitas coisas que unam todas essas ações. Então, são todas as ações e preparações e preocupações, eu diria, para que as coisas aconteçam de uma forma integrada, de uma forma que o seu consumidor, seu cliente ou qualquer pessoa impactada por você tenha uma noção, e a gente já vai falar o porquê que isso é importante, mas tenha uma noção de que aquilo é uma continuidade de comunicação, que aquilo veio do mesmo lugar, veio da mesma empresa. Uhum. Então, na verdade, a hora que a gente fala de unidade visual é isso mesmo, é conseguir falar, qualquer pessoa pegar uma coisa e outra coisa e falar, isso aqui tem uma ligação, isso tem uma unidade. Teve uma preocupação aqui para que ele se apresentasse desse jeito similar, ou que converse, pelo menos. Deu para entender? Mas como a gente estava conversando outro dia, né? Antigamente a pessoa passava na frente da loja, agora com esse negócio de pandemia, ela acaba tendo que procurar pela internet. Como que ela vai reconhecer essa empresa na internet? É mais ou menos isso, né? Como que ela vai enxergar essa empresa com outras coisas, além da vitrine, mais ou menos isso, né? É isso. Na questão de internet, você deu um exemplo excelente. Na questão de internet, ela amplificou uma coisa que já acontecia. Antes você tinha isso de passar na loja e você pegar marcas grandes e depois marcas pequenas. É fácil para o pessoal entender. Você via uma loja grande, qualquer loja grande da época, e depois você viu um anúncio, você via que a fachada era daquela cor, o logo era aquele mesmo, toda essa parte básica de unidade visual. Você viu um anúncio, você relacionava e você ia se acostumando com ela. Uhum. Até uma época em que você começava a ver, você já sabe. Vou dar um exemplo hoje, depois a gente vai para a internet, que esse exemplo ele é muito... Todo mundo passa por isso. A gente tem 4 grandes operadoras de telefonia no Brasil. Qualquer pessoa que está vendo a gente, em qualquer peça, com um logo, sem um logo, só pela cor, só pelo tipo de letra, por qualquer motivo que seja, sabe de qual é a empresa que você está vendo aquela peça. Se eu entregar para você uma revista rasgada, você vai falar, olha, isso aqui é um pedaço da propaganda da empresa tal. Você vai saber. Isso é consequência de um processo que você se acostumou com aquelas qualidades de comunicação daquela empresa. Não é uma coisa de repente, eu quero ter uma unidade visual, eu quero ter uma identidade visual, eu já tenho semana que vem. Não, isso tem um processo, tanto interno para desenvolver, quanto externo para ser aplicado e gerado na cabeça de quem você está chegando. Então, quando você fala da internet, esse exemplo que você deu, a internet potencializou essa necessidade. E não necessariamente porque você precisa ver a loja lá e depois ver na internet. Você pode ver a loja no físico, você pode ver o site da loja, ou você pode tentar relacionar, por exemplo, 2 ações de promoção, ou de post, ou do que quer que seja. Porque na internet você é impactado bilhões de vezes por semana, por milhões de materiais diferentes. E poucas vezes pelo mesmo material, mais de 3, 4 vezes. Então você não tem mais aquele tempo de olhar detalhe, olhar as coisas.
Essa unidade visual, essa identidade visual, aplicando a unidade visual que eu falo, é quando você vai começar a perceber que eu já vi isso antes, isso aqui é daquela empresa, que é muito desse exemplo que você deu. Isso aqui é daquela empresa, então eu já vi isso, isso vai te dando primeiro um conforto emocional, isso você não tem como escapar. Também, se você não gostar da marca, vai só piorar, mas isso é assim que funciona, tá? Comunicação trabalha assim, não tem jeito. E essa já seria, na verdade, até a primeira das vantagens que tem, que é esse de reconhecimento de marca e da marca, que são duas coisas diferentes, tá? Então, tornar familiar aquela imagem para você, né? Tornar a sua empresa familiar do cliente. É isso que a gente pensa, né? Esse é o comecinho, mas esse é o comecinho. Ele é mais do que tornar só familiar. Ele é tornar familiar, que é ser reconhecível, vamos assim dizer isso. O familiar que eu quis mais dizer do que o familiar. A pessoa identificar aquilo lá e falar, já vi isso em algum lugar, já. Então, como que eu posso falar? Isso se aplica a tudo, Marco. Então, isso se aplica tanto no meio digital como no meio impresso, meio físico e digital. Isso vai ter que ser uma teoria para abranger toda a marca, correto? Vai abranger toda a marca. Só que se eu voltar uma coisinha, a gente já fala desse onde se aplica tudo. A hora que a gente fala do reconhecimento, ele é uma das coisas que vai trazer essa preocupação aí, de você ter essa unidade visual, de você ter esse reconhecimento em todas as ações que você faz. Porque à medida que isso acontece, isso gera 4 coisas. Isso gera identificação, que é essa identificação primeiro. Isso tem uma identificação de marca, ou identificação daquilo de quem está falando. Portanto, isso tem uma identificação da origem daquela comunicação. Depois disso, você vai ter, à medida que isso passa um pouco de tempo e você começa a criar isso na cabeça de quem você está impactando, você começa a ganhar um pouco de credibilidade, tanto sobre você quanto sobre sua marca, que são coisas diferentes nessa hora. É sobre como você age e o que você entrega. Por que você gera credibilidade? Porque o tempo todo você está repetindo o que você fala, você não é uma pessoa desfocada, você está fortalecendo na memória da pessoa um pouquinho daquela identidade que você quis. Então você dá um pouco de credibilidade para você, também é íntimo isso, você não tem como escapar na hora que você é impactado por isso. A terceira coisa que isso gera é uma diferenciação, que é uma consequência da segunda, de você para o seu concorrente. De novo, talvez alguém goste muito mais de uma das 4 operadoras, mas normalmente você pode gostar de mais de uma e você vai conseguir identificar coisas legais, positivas e diferenciadas em ambas. Você não está tentando ser melhor que o outro, você está tentando se expor. Essa é uma das questões principais dessa unidade visual, que você não tem que bater no outro, você só se fortalece. Outra coisa, que aí já é para quem está fazendo um processo um pouco mais elaborado, para quem tem uma empresa que tem uma identidade não só visual, mas uma identidade de valores e de jeito, de valores que eu digo não são só morais ou não, podem até ser, são os valores que ela quer explorar, Quando você tem essa unidade visual que tem esses valores por dentro, você vai reforçar muito do que você está falando. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, empresas que cosméticos com cruelty free, por exemplo. Você tendo unidade disso, não quer dizer que tem um selinho de cruelty free, mas uma hora você vai falar alguma coisa sobre isso, outra hora você vai falar outra coisa sobre isso, aquela marca vai virar uma natura, cruelty free. Entendeu? Você vai conseguir criar uma identidade. Uma empresa de design pode começar a colocar que é baseada num design italiano, uma característica para tentar enaltecer. Isso aí são valores da empresa. Não são só coisas boas dela. Temos uma pergunta para você. Dela. Oi? É o Fernando Adas, Marcos. Estou fazendo uma pergunta para você. Bem-vindo, Fernando Adas. É possível ampliar a unidade visual a outros aspectos sensoriais, como olfato, tátil ou auditivo? É possível isso? Ixi, agora eu não ouvi. É possível ampliar a unidade visual a outros aspectos sensoriais? É uma pergunta do Fernando Adas.
Tá. Que aspectos sensoriais ele falou? Como o olfato, o tátil e o auditivo? É possível isso? Associar a marca a isso? Sim, é total possível. Quando a gente fala de unidade visual, Estamos. Tô. A gente tá. ah, tá, Você tá ouvindo? tá bom. É que, não, eu vi aqui até a pergunta. Agora voltou. É possível sim, é total possível. Porque, na verdade, a gente pode explorar, expandir, na verdade, esse conceito de unidade visual para ser uma unidade de comando. A aplicação que a gente focou um pouco mais no visual é porque é a primeira coisa que a gente, como ser humano, a gente é muito mais visual do que qualquer outro sentido no que se refere a primeiras impressões. E também a gente está falando muito do mundo online. O mundo online ele é realmente muito quase só visual por enquanto, ele não vai ser. Mas essa identidade de marca, identidade de comunicação, ela é sim, você pode usar outros sentidos. Eu vou te dar exemplos bem simples. Eu falei agora há pouco da Natura, e se você entrar em algum lugar também de Natura, você vai sentir cheiro de erva. Isso é uma característica de marca que tenta gerar uma unidade. Se você for ver de como é que chama? Qualquer anúncio da Intel, por exemplo, ele tem um tem no final. Aquilo levanta na sua memória e é uma marca, aquilo é um slogan que foi criado, mas é só um áudio. Ele é uma identidade de marca, mas é um slogan deles que estão lá. E é uma unidade visual. Ele vai sendo acoplado e você vai expandir por todos os sentidos. Não tem nenhuma restrição. Aí é óbvio que a gente não está falando de identidade visual, mas estamos expandindo esse conceito. Tá, então eles aplicavam isso nos famosos jingles, né? Das marcas. Eles faziam e pegava isso, né? Às vezes o jingle durava mais que a marca. No caso do, acho que Bamerinhos, se eu não me engano, é um exemplo dele. Já acabou até você o pessoal falar do Bamerinhos. É legal isso aí, mas eu vou te contar uma coisa, eu não sei, a gente não tem aqui a idade média da galera, né? Mas jingle é uma coisa quase nostálgica. As pessoas, mas o jingle é quase nostálgico, que era uma melodia, uma letra e tal. As assinaturas auditivas, que antes eram menores e hoje são maiores, e incluem os slogans ou não, por exemplo. Sim. Ou não. Você quer ver outra coisa? Se você observar rádios de notícias, por exemplo, você vai observar que no fundo dela, eles têm sempre usando os mesmos tipos de trilha para começar e acabar tipo de programa, tipo de informação. Todas as vinhetas acabam de um jeito. É unidade, isso é tudo unidade. É tudo para confirmar a unidade de identificação da marca. Não é visual, né? Mas é a unidade, sim. Temos milhões de opções para isso. Tá, a gente já explicou um pouco o que é unidade visual. Agora, por que a gente deve se preocupar com essa unidade visual na comunicação? A preocupação da unidade visual é pelo que a gente passou, praticamente. É a questão daquelas 4 coisas que vão chegar em sequência que eu falei. Você vai ter uma identificação, você vai ter aquele reconhecimento e você vai fortalecer como você é e quem você é. E quais são as consequências disso? Por que se preocupar com isso? Primeiro que vai ser mais fácil de você falar de novo com esse seu cliente ou consumidor, porque você não vai ter que se apresentar do zero. Segundo, que você, uma vez que ele já criou, vamos dizer, um reconhecimento sobre você, ele pode te ajudar através de um boca a boca, que hoje em dia é digital ou real, mas tem os dois, e ele só vai fazer isso se você conhece. Isso não vai acontecer do nada. E você pode ser reconhecido positivo ou negativamente falando, mas ele vai fazer isso. Então, a hora que você se preocupa com isso, você tem as consequências diretas, que são adquiridas, e as consequências indiretas, que são as consequências das consequências. Porque você vai conseguir chegar mais vezes para ele. Esse cara, por exemplo, vai tirar você da caixinha do spam lá do Gmail dele. Você vai ter acesso a ele, porque você é reconhecido por ele, não como uma entidade superior. É uma relação direta, tá? Entendi. E aonde que a gente pode usar a unidade visual? Alguns exemplos a gente já falou aqui, né? Algumas que já adiantou. Mas, no geral, aonde que a gente pode usar essa unidade visual?
Como Já, procurar. a gente falou e era a pergunta que o Marcelo tinha falado, né? Ó, é assim, na verdade é em tudo mesmo, a palavra que ele usou é perfeita. É em tudo, deve ser utilizado em tudo. E vamos pensar assim, se você tem uma sequencinha para você pensar sobre isso. Se você tem uma empresa, você vai começar fazendo, falando, putz, eu quero ter uma identidade visual, não unidade visual, identidade visual. Pô, então tá bom, é o meu loginho, o meu cartãozinho tem que ser mais bonitinho com a cor do meu logo, pelo menos, é mais que isso, mas é o começo. A partir daí, você já está se apresentando. Aí a gente foi para o mundo virtual. Pô, ou ele tem até um e-commerce, ou tem os dois. Essas coisas, quando o cara compra no seu e-commerce e recebe o seu cartão, ele tem que ter uma unidade entre essas duas coisas. Então você já começa a ver que você já está espalhando por tudo. Então vamos continuar fazendo a brincadeira do on e do off. Se você faz um folderzinho, esse folderzinho tem que ter uma unidade visual com tudo que você estava fazendo on e off, para gerar mais sinergia entre essas peças de comunicação ainda. E chega lá no limite de, então tá bom, então eu já fiz, eu tenho toda essa comunicação, eu tenho o que todo mundo está fazendo, tenho redes sociais, tenho posts, tenho que fazer campanha de internet. Qualquer um vai pensar agora, é verdade, a minha peça de internet, se a minha empresa ela é roxa e rosa, rosa eu confundi, mas roxa e preta, ela não pode ser, ela até pode, mas aleatoriamente ela não pode ser uma peça que não lembre a minha empresa. Qualquer pessoa faria isso. Você quer que ele olhe aquele post que você anunciou, passou rapidão no meio do Instagram dele e lembre de você. Então você tem que fazer uma unidade dele com aquele seu site que estava igual aquele seu cartão, que estava igual ao seu folder. Se você tiver um carro de entrega, você provavelmente vai adesivar ele desse jeito também. Então, se você conseguir gerar essa unidade, escolhendo o que é importante para passar o valor da sua empresa, você vai estar fazendo em tudo, em todas as mídias que você conseguir. É isso. O importante é que o usuário, o cliente, né, ele vai ser assim, e nem vai perceber o porquê. Que nem você está falando agora para nós, eu lembro de várias marcas que eu reconheço, mas não parava de pensar por que disso, né? Porque normalmente a gente só sente, né? A gente não aplica. E hoje, mas verdade. Os empreendedores têm que estar do outro lado, né? Eles vão ter que aplicar isso. Só que eles estão acostumados a sentir, né? Ou ver. É isso que acontece. Eu tô aqui, eu já tô pensando. Eu fiz no Instagram, acho que eu vou ter que mudar o meu perfil. Já não tô conseguindo mudar a qualidade visual no Instagram do Você sabe que a gente tá. Isso aí que você falou é uma coisa que acontece. A gente chegando num momento. Mentira, a gente já chegou faz um tempo no momento, mas a corrida agora de todos os tamanhos de empresa para o mundo online, algumas delas já estão fazendo essa higienização, que é uma palavra de comunicação que vai para isso, dos seus Instagrams, por exemplo, que é para ir lá e falar, putz, tá vendo? Ó, tudo aquilo que estava bagunçado, vamos tirar tudo, vamos refazer. E que nem sempre é a melhor estratégia, tá? Talvez para você seja a melhor estratégia manter o que você teve e começar a fazer uma coisa. Até porque é a história da sua marca. Tá? É a história da sua marca. Às vezes tem informação lá que precisa manter, que foi legal de ter passado, que deu resultado. Então tem um apelo afetivo, até para quem é seu consumidor. Então nem sempre o higienizar é apagar. Mas que isso está acontecendo, que não é todo mundo que está me ouvindo que vai falar, a partir de agora eu vou fazer tudo com unidade visual, então apaga o passado. Não. Para algumas pessoas você vai chegar lá. Vou dar um exemplo. Muita gente pequena, lógico, pequeno, médio, começou com o seu Instagram pessoal, que depois virou um Instagram profissional de empresa. De empresa. Se você olhar as antigas, ele está até na praia. Então, vocês não estão nem falando de unidade visual, eu estou falando de conceito. Né? É uma coisa que é mais fácil de entender, é mais raro, lógico, mas é mais fácil de entender, mas a importância de como você tem que olhar lá e falar, putz, isso aqui não está me ajudando a identificar a minha empresa, não mostra o valor da minha empresa, não necessariamente. Vamos pensar que o dono da Mormai colocar ele surfando está dando valor para a empresa dele. Mas é a exceção da exceção.
Então, Eu acho que eu fiz uma tem a ver, consultoria tem muito ainda a ver com o isso. Instagram. Porque Vamos no Instagram a fazer. gente foi fazendo, foi colocando, e agora tá falando, eu tô só aqui pensando, como é que eu vou mudar aquilo lá? A identidade, né? Vamos para a Não, próxima. mas é comum. Aqui até a gente tem uma pergunta que você já meio que explicou, que é se a unidade visual é a mesma coisa que a identidade visual. Pelo que eu entendi, pelo que você falou, a identidade visual vem primeiro, que é como você se identifica, e depois vem a unidade conforme você vai fazendo mais divulgação, é isso? Não é bem isso, mas é uma boa leitura. Essa leitura encaixa. A questão é que a identidade visual, ela é uma coisa, é como se fosse o núcleo. É uma coisa mais bem focada. É onde a gente está falando daquele. Tecnicamente falando, que é mais fácil para todo mundo entender, é exatamente, é o conjuntinho, é o que você está falando do seu logo, das cores da sua empresa. Se você gosta de que ela seja apresentada com tal cor, com tal outra cor não, com essa pode, com aquela não pode. Se por exemplo, você tem ação reduzida do nome da empresa ou não tem, é a parte bem técnica no que se refere à empresa. Quando a gente fala da unidade visual, é porque a gente não necessariamente está usando todas as informações de identidade, não necessariamente são só aquelas informações da identidade visual, porque você, inclusive, não precisa nem estar falando que você tem que ter uma única unidade visual. Isso aqui confunde um pouco, mas é fácil de entender. Porque a unidade visual ela pode ser da empresa, mas ela pode ser até de uma campanha. Você pode ter lá, bonitinho, sempre ter unidade visual na sua empresa, de todas as comunicações. E, eventualmente, você vai fazer uma coisa fora, porque é uma campanha que você quer fazer fora. Lógico que a gente vai tentar deixar alguma coisa ligando com a empresa, por exemplo, num cantinho. Certo? Mas você vai tentar fazer, não, essa campanha eu vou bombar, eu quero que ela rompa, então eu sempre fiz tudo com amarelo e roxo, essa daqui ela vai ser preta e branca. Vai ser, a campanha de Dia dos Pais dessa aqui vai ser preta e branca e acabou. Então eu vou ter uma unidade, eu vou ter um motivo para fazer uma coisa diferente, mas eu vou criar essa unidade ali dentro. Nesse momento eu estou escapando um pouco da minha identidade visual, mas eu estou mantendo a estratégia de unidade visual da comunicação, não de identidade visual. Entende que ela é um pouco mais ampla e ela tem que ser identidade visual depois que você fez. Se você se ater àquilo ali, fala, putz, eu defini a identidade visual da minha empresa. Essa é uma das melhores dicas que tem. E assim, falar aqui, vou começar a fazer identidade visual, não sou profissional, não tem como ter um profissional o tempo todo na minha área. Defina a identidade visual da sua empresa e seja quadradinho. Começa a fazer tudo que você faz com a cara da identidade visual. Depois de um ano, você vai olhar suas peças, você vai gostar delas junto. Você vai, não precisa nem ser um ano, mas você vai ver que tem uma relação entre elas. A partir daí, não precisa ser um ano, lógico, cada um tem seu tempo, você começa a desenvolver coisas um pouco diferentes, mas você vai ver que você vai conseguir manter essa unidade visual. Então, são coisas diferentes, que o nome confunde, mas são coisas diferentes. Começa a vir várias coisas, por exemplo, uma das coisas que eu vi isso, eu não sabia o que era, mas pensando dessa forma que você falou, por exemplo, a propaganda da Coca-Cola no Natal. O vermelho da Coca-Cola se misturando com o vermelho do Natal, naqueles caminhões, né? Você não sabe se o vermelho é do Natal, se o vermelho é da marca, mas é uma coisa só, né? Você vê não, essa é fácil. Essa é muito fácil porque o Natal só é vermelho por causa da Coca-Cola mesmo. Nesse caso, o Papai Noel é vermelho. Ela escolheu isso pra gente falar. E vou te falar, mais importante que o Papai Noel é a cor vermelha. Para a Coca-Cola, o Papai Noel vermelho é fundamental, mas mais importante que isso é a cor vermelha, porque virou uma coisa cultural muito forte. E o Papai Noel era verde, né? O São Nicolau era verde. Não, e quando você pega da marca, tem aquele urso polar da Coca-Cola. Mas não tem vínculo com o Natal. Mas agora você vê aquele urso já com um negócio vermelho, você já lembra da Coca-Cola, já vê as propagandas da Coca-Cola, já linka isso. E é branco, não tem as cores da Coca-Cola, mas eles vincularam isso com forte, que quando você vê o urso polar, tem propaganda da Coca-Cola, mesmo que não seja da Coca-Cola.
É um bom exemplo de unidade, é um bom exemplo de unidade, porque na verdade aquilo ali você vincula ao Natal, ou a Coca-Cola mais ao Natal, porque ela fez. Primeiro, vamos explicar. Aquele urso lá ele existe porque o Natal no hemisfério norte é no inverno. E normalmente é nevando na característica da comunicação do Natal. Então, o urso polar tem a ver com isso, a Coca-Cola é gelada e tal. Eles começaram a utilizar. E bombou, explodiu isso. Explodiu. Eles usaram vários anos essa unidade de informação, de comunicação ficou na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de quem lembra disso, como uma referência da Coca-Cola, mais do que do Natal, né? Porque eles até passaram a utilizar fora do Natal o urso. Passaram a utilizar até sem ser no Natal, né? O urso, e associou a Coca-Cola, o urso. E como você falou, ele leva um tempo para a gente associar a unidade, né? Você associar isso leva um tempo. Hoje não foi a primeira propaganda deles, mas hoje já é associado. Tem que persistir, né? É que nem o McDonald's com os arcos, né? Toda vez. Eles colocam aqueles arcos. Tá. E aí tem uma outra pergunta aqui, ó. O que é a unidade visual na comunicação? Você também explicou também, né? O que é a unidade visual? Está falhando um pouco o seu... Não, a sua imagem voltou. Tá picotando aqui para mim. Voltou, o seu áudio de vez em quando picota. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Dá um joinha aí pra gente, por favor. Mas eu estou aqui, ó, com sinal. Se todo mundo me ouve? Aqui só estava picotando, agora parou. A sua imagem chegou a parar um pouquinho, mas aí voltou normal. Para vocês, pessoal, dá um joinha, por favor. Não esqueçam de mandar coraçãozinho, pega um aviãozinho, manda pro pessoal aí que vocês acham interessante, que tem que ouvir essa live, tá? Lembrando que essa live também vai ficar salva também para vocês assistirem novamente, divulgarem, compartilharem, tá? A informação aqui é importante, eu acho que agrega a todos. Estou falando que tá joinha, tá bom. Perfeito. Então, voltou. Então, minha pergunta para você é: o que é a unidade visual na comunicação? Eu acho que a gente meio que já explicou um pouco, né? Também. Tá travando aqui. Oi. Se estiver travando muito, passa para se você está no Wi-Fi ou se você está no 4G. Passa para o 4G, que a sua imagem vai cair por um segundo e volta normal. Eu estou no 4G. Eu vou trocar aqui, tá? Ok. Vamos ver se melhora. Pessoal, vai cair por um segundo e volta a imagem dele. É só ter que trocar o link. Vamos lá. Opa, acho que não chegou nem a cair. Trocou, Marcos? Opa, agora congelou, agora está trocando. Voltou. Perfeito, já trocou já então. Já tá melhor agora para você, Marcos? Tá ouvindo a gente agora, Marcos? Tá ouvindo a gente? Ih, acho que piorou. Não, eu acho que no Wi-Fi não... Não vai. É impressionante, gente, como que tá ruim a banda larga brasileira, né? Mas só o problema fechar e chamar ele de novo? Só um minutinho. Eu acho que ele tá voltando agora pro 4G. Vocês podem clicar no aviãozinho. Opa, ele caiu, gente. Só um minutinho, nós vamos chamar ele de novo, tá? Aqui, ele está aqui. Pronto, Marcos, já fiz um novo convite. Só você aceitar. Pessoal, não esqueçam de fazer as perguntas, perguntem, aproveitem que ele está aqui, está nos ouvindo, nós vamos passar as perguntas para ele, tá? Dúvidas também, podem fazer aqui na live. Vamos ver se ele volta. Marcos, eu fiz agora, acabei de fazer um novo pedido para você ingressar. Está aguardando o seu sim aí, não sei se você já voltou. Vamos ver se a internet dele volta. Só um minutinho, gente.
Será que ele não vai conseguir voltar? Eu acho que deve ter dado algum problema, gente. Vocês estão nos ouvindo? Tá tudo ok? Por favor, coloca um joinha. Aí eu chamo ele ali. Aqui, perfeito. Ele voltou, gente. Tá aqui, adicionando. Pronto, resolvemos. Vamos ver se ele entra. Consegue. Pronto, Marcos. Agora é só aceitar aí. Perfeito. Já está voltando, gente. Voltou. Ficou perfeito agora. Tá nos ouvindo? Tá tranquilo agora? Sim, Agora tá. sim. Agora funcionou. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo, gente? Não, eu tô ouvindo. É que tava travando bastante a voz de vocês. Tá, mas agora melhorou também pra gente. O seu também melhorou. tava dando umas picotadas, agora tá melhor. Tá melhor. Tá, voltando Vamos ao lá. Qual era a sua pergunta? Então, depois de a gente explicar o que é a unidade visual, é uma pergunta que sempre vem na cabeça da gente. Então, toda peça da minha empresa tem que ser praticamente igual? Eu devo sempre usar um mesmo basiquinho só... Não. Boa pergunta. Não. Isso, eu que sou leiga. Não tem. Como eu estava falando, boa pergunta. Quando a gente tem que começar de algum lugar e ele não sabe para onde ir, não sabe nem direito o que eu estou falando, até acostumar com essa ideia, aí sim vai ser muito parecido. Você vai pegar aquele kitzinho da identidade visual e vai fazer as pecinhas muito parecidas. Mas não, a ideia é que você tenha unidade de visual de comunicação, não igualdade. Você vai ter que ter algumas coisas que liguem. Você vai escolher, por exemplo, então toda campanha vai ter o meu logo embaixo à direita e uma curva, e atrás é uma frase grande. Pronto, você já teve uma unidade. Você não precisa manter cor, você não precisa manter a fonte. Ou não, eu preciso fazer um pouco mais parecido. Você mantém a fonte, você escolhe um tipo de foto. Você vai escolher coisas que são similares. Você vai escolher uma linha que gere uma unidade. Mas, de fato, para você ter experiência suficiente para conseguir fazer as peças diferentes, criar unidades, você vai ter que começar. Aí é a alfabetização, né? Você vai fazer primeiro com identidade igual, tudo igualzinho. Aí você vai falar, não, agora eu vou fazer um pouco diferente, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E você vai aprendendo a criar uma linha, criar uma coisa que seja igual, assim. Ou que seja uma unidade, não seja igual, na verdade. Então não tem por que ser igualzinho, não. Assim, como você falou de trocar cores, por exemplo, como da MCG, né? Aproveitando a camiseta do Marcelo, ela é cinza com o logo aqui. Eu devo usar sempre as cores de fundo cinza com o logo, ou posso usar o logo com fundo amarelo ou fundo branco? Ou até quando a gente vê o manual da marca, ele tem lá como o fundo para usar o preto. Eu posso trocar o logo para o preto e usar o logo para o branco e usar o fundo preto e manter, por exemplo, o tipo de fonte? Isso também continua sendo uma unidade visual? Pode. Isso é uma decisão estratégica de comunicação, na verdade de design mais que de comunicação, dentro de comunicação. Se isso for ser feito, vamos dizer, prevendo que mais vezes acontecer, você vai ter mais de um tipo de composição, porque isso que você está me falando é a composição entre os elementos todos, de logo, cores, fontes, elementos obrigatórios, e você pode compor eles tanto em posição quanto em cores. Existem todos os modelos. Existem modelos muito fechados, quase nenhum mais hoje mas muito fechados. Existem modelos que têm liberdade total, praticamente. Você tem o logo e ele é multicolorido ou não, e você brinca. Essas são marcas que normalmente exploram muitas peças de comunicação, então você é impactado o tempo todo, você acaba criando essa percepção da variedade. E existe o modelo, que é o que eu faço, que todo mundo pode dizer, então falando aqui de cinza, preto e azul. Crie-se então 3 modelos para se seguir. E aí você vai acabar se adequando, acostumando com ele. E vai escolher uma lógica para isso. Você vai falar, o meu tem, por exemplo, o fundo é preto quando eu estou falando das lives, todos os meus posts de consultoria técnica eu estou usando um fundo azul com um logo em branco. Então você vai acabar usando as suas próprias cores, mantendo alguma unidade além das cores, né? Por exemplo, estou mexendo com as cores totalmente, vamos colocar o logo sempre no mesmo lugar, ou algum elemento gráfico que talvez a sua identidade tenha. Vamos fazer um corte
no mesmo lugar, aí você pode brincar sim que você vai ter essa unidade. Agora vamos supor o seguinte, vamos fazer um exemplo. Então, a pessoa assistiu isso, essa live, e ela quer começar. Mas eu quero começar a unidade visual da minha marca. Então, quais são os primeiros pontos, né? O que eu tenho que começar para começar a trabalhar a minha unidade visual? Tem só o meu logo. O que eu devo olhar primeiro? A primeira coisa é compreender que de fato a primeira coisa é compreender, são etapas. Então eu preciso ter elementos na minha comunicação que permitam ter essa unidade visual. E aí a gente cai naquilo que a gente passou já, que é ter uma identidade visual. Você não tem como escapar disso. Isso vale tanto para a empresa quanto para aquela campanha diferente, mas vamos focar na empresa e tal. Então você precisaria, para dar esse primeiro passo, definir. Vamos definir, então, o meu logo vai ser exatamente assim, ele tem um branco, um preto, um cinza, um verde, só um branco e um verde, mas eu vou ter esses. Eu vou ter essas tais cores da minha empresa, mas então qual é o verde dela? É esse verde? Ou é esse verde mais esse verde? Posso usar esses dois? Posso. Definir, então lá. Eventualmente eu vou ter um verde mais escuro, um verde mais claro, mas eu não vou ter cada hora um verde, eu não vou ligar pro Marcelo ou pro Marcos e falar assim, põe um verde aí, porque não funciona. Então, a primeira coisa é definir a identidade visual. Esse é o primeiro passo. E dentro disso também você vai escolher o que você tem que fazer. Definir seu login, sua cor, o jeito que você escreve o nome da sua empresa e começar a aplicar isso. Dentro disso vamos pôr sempre meu login aqui em cima, vou pôr ele aqui e tal. Toda peça minha vai ter ele aqui, durante uns 2 meses. Fiquei um tempinho assim? Fiquei. Agora eu já tenho alguma coisa para começar. A partir daí eu vou poder implementar alguma outra coisa ou não. Mas esse é o começo. Mas sozinho, mais que isso, é mais difícil de você evoluir. Não é uma questão de puxar sardinha ou não puxar sardinha, mas é porque você vai precisar trazer ideias novas, os novos, e que você talvez não domine e ainda não tenha essa complexidade de marca. Aí a gente cai naquela brincadeira que você falou, vai ficar tudo muito igual, entendeu? Mas o primeiro passo é você se preocupar com a identidade de marca, identidade visual da sua marca. E aí você vai conseguir fazer todas as suas comunicações, no mínimo, serem similares, para depois ter uma unidade de expressão, vamos assim dizer. Se a gente tem que tomar cuidado também, a gente fala de unidade de marca, para quem não tem, por exemplo, leigo, tipo eu, assim, você começa a fazer tudo igual, tudo muito parecido, quando você posta, a pessoa acha que já viu aquilo, e na realidade é uma informação nova, mas ele acha que já viu aquilo porque está muito parecido com o anterior. Acho que é aí que entra essa parte com cara de marketing e tal, para ele saber como falar as coisas, mantendo a unidade, mas sem parecer que é a mesma coisa, né? Porque se você começa a fazer tudo igual, vai parecer a mesma coisa. Vai parecer a mesma coisa. E principalmente porque tem uma pegadinha aí que o jeito visual que tem da gente diferenciar os conteúdos e não a apresentação, normalmente é o tipo, principalmente post, se a gente vai falando. É aquela foto grande que acompanha o seu post. Então, normalmente aquela foto ela vai estar relacionada ao tema, não à sua unidade visual. Então, através disso, você tenta criar. Ou você vai pôr um ícone muito grande, mas aí que está a pegadinha. Para você conseguir fotos diferentes, que falem de temas diferentes e consigam conversar entre si, aí é difícil de uma pessoa não profissional de comunicação fazer. Porque ele vai ter que conseguir pegar a sutileza dessas coisas, entendeu? Não é impossível, não é impossível. A opinião do dono da peça é importante também. Mas é só opinião. Eu falo muito do Instagram e tal, porque assim, quando você vai fazer um site, você contrata um profissional normalmente fazer o site. Quando você vai fazer um cartão, você contrata um profissional para fazer. E o Instagram, as pessoas já estão colocando as coisas. Não é bem assim, ele tem todo
Tem os textos, o que você vai colocar no Abi, o que você... Então é legal ter uma orientação também. Existem empresas, caso próprio. E técnicas para serem implantadas que a empresa tem que ter assessoria de outra empresa, de uma empresa de comunicação, para fazer isso. Não tem como, né? Graças a Deus temos a Cristal para nos ajudar. Acho que depois dessa live a gente vai conversar, viu? Porque eu tô ficando com vergonha já do meu Instagram agora. Que unidade visual não... Na verdade, você tem que ter esse suporte. Mas vamos sentar e conversar. Bom, gente, chegando ao final, tá? Tempo contado, agregou bastante. Eu acho que foi bem importante, né? Essas informações todas, né? Por exemplo, como algumas coisas que eu fiquei sabendo agora, a Carla também, eu aposto que o pessoal também viu, está aprendendo, né? Nós temos aí a Cristal para ajudar nisso, né? Para assessorar. Eles já têm aí, eles trabalham com vários ramos de atividades, então são profissionais que nós conhecemos, trabalham muito bem, são nossos parceiros há muitos anos. Esse ponto aqui. Bom, a gente queria agradecer. Eu só agradeço aqui. E fica à vontade aí agora. Para falar um pouco do serviço, um pouco da Cristal aí pra gente. Falhou, eu não entendi o que vocês falaram. Não, a minha internet acho que abandonou, tá de quarentena. A gente agradece a sua participação e fica aí o espaço para você do seu encerramento. Isso, para o encerramento. Tá. Não, eu também agradeço de poder passar informação, de conversar sobre isso. Eu acho que é legal. É uma apresentação da empresa também, lógico. São serviços que a gente presta, mais do que presta, que a gente desenvolve, que eu acho que é a palavra mais correta. Porque falar de identidade visual num nível um pouco mais elaborado, de unidade visual num nível mais elaborado, envolve estratégia, envolve experiência, e não é uma questão de outro mundo, mas não é só por isso que foi legal participar, não, tanto por mim quanto pela Cristal, não é só pela captação, pela exposição, é porque é um tipo de informação que ajuda muito, pode ter certeza que ajuda muito, que transforma o jeito que a empresa é percebida, mesmo que você comece fazendo e depois você vá procurar um profissional, você vai precisar desse suporte, e está aqui para ajudar, não só para executar, mas também para tirar dúvida ou para orientar, para conversar sobre isso, né, se for necessário. São todos os contatos, tem uma parceria tranquila, né? O Fábio conhece vocês há muito tempo, eu conheço há pouco tempo, mas estamos todos juntos fazendo assim, tentando fazer a roda andar, né? Roda andar de uma forma, nesse caso, mais bonitinha, né? É o foco. Não, a gente quer agradecer. Muito obrigado. Com certeza, eu acho que tem gente que a gente viu aqui de algumas empresas também que passaram, que estão aqui também. Às vezes, como você falou, você pode começar fazendo, a gente pode começar tentando arrumar a casa e conforme vai melhorando, a gente vai vendo os profissionais para fazer da forma certinha, né? A gente vai fazendo do nosso jeito, nossa situação, e depois a gente contrata um profissional para fazer direito a coisa. Que é o que a gente tem feito também, muitos clientes estavam fazendo. Nesse momento agora de pandemia, que o pessoal tem muita gente criando o seu próprio Instagram agora, o Instagram da sua empresa, vendendo pelo WhatsApp. Não vou nem falando do WhatsApp, mas o WhatsApp também você precisa ter uma unidade ali também. Nem falamos, mas é um lugar fundamental. Não falamos nada do WhatsApp, mas é um lugar... É fundamental, porque é um lugar em que as pessoas estão começando a receber e ser impactados por muitas empresas. Então, a sua empresa tem que criar uma unidade visual ali, de identidade, para que o cara se sinta confortável em receber muito rápido aquela informação, saber, já sei do que se trata, já sei de quem se trata, aí ele vai ver do que se trata. É essa que é a diferença, tá? É isso. Devíamos ter falado, não falamos.
A gente vê aí uma ainda falando do WhatsApp também. A gente vai ter outras Sim, com oportunidades. certeza, mais oportunidades, gente. Obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, pelo tempo prestado para nós. Muito obrigado, Marcos, pelo seu tempo. Muito obrigado pelo assunto, foi ótimo, tá? Bem, pelo conhecimento que foi. E quem assistiu, achou legal, olha, o fulano deveria ter assistido isso daqui. Vai estar lá ir lá e assistir também, que isso é para a gente distribuir, são informações válidas, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente. Muito Beleza, obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Se cuidem. Até mais.